Tudo o que temos na humanidade, nas civilizações de diversas eras, é tudo fruto do pensamento humano. O ser humano é o grande fenômeno que, quando estudado, quando conhecido, ele gera admiração, porque tudo o que existe enquanto humanidade, enquanto civilização, é obra do pensamento humano. Se você gosta desse tipo de assunto que nós vamos abordar agora aqui, eu quero dar boas-vindas para você. Meu nome é Aloísio Alves, você já se inscreve aqui no canal, toca aí no sininho, também dá um like e no final, se você considerar útil essa conversa nossa aqui, você compartilha com outras pessoas. Mais uma vez, obrigado por você estar aqui. Veja, quando eu digo que tudo que existe na civilização é obra do pensamento humano, é para nós fazermos aqui uma ponte, ou seja, ligar essa realidade, essa premissa a outros fatores que impedem as pessoas ou muitas pessoas de usarem de uma forma inteligente, saudável, sem misticismo, a sua grande potencialidade humana. Com o advento da internet, principalmente a partir de 1996, em que as informações estão se acumulando a partir daí às toneladas, e isso é ótimo, maravilhoso, democratizou o acesso ao conhecimento e à informação, mas ao mesmo tempo, mentes despreparadas não sabem discernir entre aquilo que é real, que é possível, e aquilo que é fantasioso. Por isso que a força do pensamento positivo, acompanhado de ações, acompanhado de força, esforço, metas, correções aí nas direções, nas metas, correções de esforços, isso sempre dá certo. E por que então que para algumas pessoas ou para muitas pessoas não dá certo? Porque caem naquela falsa ideia de que apenas basta pensar que as coisas irão acontecer magicamente. Talvez você me diga, mas Aloísio, isso não pode existir, as pessoas estão mais escolarizadas, as pessoas têm mais conhecimento, as pessoas têm acesso a tudo, como você bem disse. Eu digo para você o contrário. O advento ou a chegada das grandes informações ainda não foram suficientes para libertar muitas pessoas da escassez na vida material, da pobreza mental, da pobreza espiritual. Porque você sabe que a pobreza, ela acontece também por obra do pensamento acompanhado da postura que tem a ver com a postura de pobreza completa, entende? Então nós estamos vivendo isso, mas existe solução? Claro que sim. O meu trabalho de mais de 30 anos, tanto como pesquisador na Universidade Federal, onde pesquisei no doutorado a educação médica, enfim, e também viajei por vários lugares para conhecer outras abordagens que têm a ver com o bem-estar humano, eu digo para você, tem solução se a pessoa quiser solução, se a pessoa se decidir a buscar a solução. Porque muitas vezes o pensamento ou a capacidade de realizar a partir do pensamento positivo, da ação perseverante, do esforço, isso não acontece, a pessoa não faz isso porque está bloqueada internamente, seja por traumas que o seu grupo familiar vivenciou, porque trauma, ao contrário do que muita gente acha, não é só algo individual. Existem traumas que são do grupo familiar, são do sistema familiar e que vão
se ecoando, vão ressoando em gerações após gerações. Então, os traumas, sejam individuais, pela história pessoal de cada um, seja pela história do grupo familiar, os traumas são muitas vezes empecilhos, bloqueios, barreiras para você utilizar todo o seu potencial. Então, o meu trabalho entra aí, ajudando as pessoas a, vamos dizer assim, a limpar a área mental, a área emocional, para que as boas sementes possam ser semeadas pela própria pessoa, possa cultivar e depois colher os frutos. Então veja que eu entro com o meu trabalho aí, em ajudar as pessoas a compreenderem de uma forma bem clara a força das relações familiares e como que essas relações familiares elas influenciam tanto positiva quanto negativamente, e ensinar para as pessoas, é isso que eu faço, a como ressignificar isso e não ficar travado na vida. Alguns livros meus falam sobre isso. E a outra questão, além dos traumas, são os medos conscientes ou inconscientes. Então, o medo, ele tem duas funções, vamos dizer assim. Uma função é protetiva, protege o ser humano, certo? Se você não tivesse medo, receio de atravessar uma rua bem cheia de carros em alta velocidade, você colocaria sua vida em risco. Ok, esse medo é importante. Agora, existe um medo que ele é paralisante. Ele é algo que a pessoa não sabe explicar, não tem uma causa aparente, mas ele está presente. É o medo, trauma, o medo e também a preguiça. Aí você falou, Luiz, mas isso ainda existe? Esse negócio de 7 pecados capitais não é algo ultrapassado? Não. A preguiça é uma atitude, vamos dizer, a falta de uma decisão, a ausência de uma decisão forte para fazer acontecer, o comodismo, a acomodação, o contentar-se com pouco é uma atitude preguiçosa, porque aí o ser humano não usa todo o seu potencial. Como eu disse para você, é muito claro para mim que tudo o que existe nas civilizações, desde as mais antigas até as contemporâneas, é obra do pensamento, da engenhosidade e da inteligência humana. Se você e eu não desenvolvermos a inteligência para lidar com nossos perrengues, nossos problemas, nossos bloqueios, ficarmos preguiçosos ou vítimas aí travadas dos traumas, ou mesmo com medo e outros empecilhos, aí é todo aquele potencial que nós carregamos dentro de nós que não se realiza. Por exemplo, eu já atendi centenas e centenas, chegando aí à casa de milhares de pessoas que numa sessão desbloquearam exatamente todo o seu potencial e hoje estão aí levando suas vidas de uma maneira próspera. Então, o que eu queria e quis trazer para você aqui hoje foi uma prestação de serviço, como um amigo falando para você o seguinte: dentro de você tem um potencial infinito, um potencial que não tem fim, mas é importante você resolver essas questões menores, essas questões que eu digo que são cotidianas, sabe? Ganhar uma disciplina, estabelecer uma disciplina para você superar os próprios obstáculos. Não caia nessa armadilha horrorosa que tem na internet, de um tantão de guruzinhos da internet falando que você não precisa fazer esforço, que eles vão fazer por você. Não acredite nisso. A força do pensamento, acompanhada de ação vigorosa, decidida, sabe? Aquela vontade de fazer, perseverante, um dia após o outro, um mês após o outro, um ano após o outro, dependendo do seu projeto de vida, só tem que dar resultado certo. Pessoal, se vocês gostaram desse alerta, dessa chamada para, vamos dizer, perceber o próprio potencial humano
E se você achou útil, interessante, achou legal, manda para os teus amigos, compartilha, e depois eu gostaria que você também anotasse aqui nos comentários de qual cidade você está me assistindo, para eu mandar um abraço aí para você. Um abraço do Aloysio Alves e até a próxima!